Bastidores vazam, STF treme e Alexandre de Moraes se manifesta após denúncia. Veja. Seja, em tese, esses caras adquiriram propriedades com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil, lavado do PCC. Não tem como inventar esse troço, cara. Os círculos roda e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Diante de tudo isso, eu me pergunto, quem poderia imaginar que o ex-advogado do PT, o Partido do Tráfico, que foi indicado ao STF pelo Partido do Tráfico, sem nunca ter publicado um livro, nunca ter sido juiz, nunca fez nenhum mestrado, quem poderia imaginar que este advogado indicado pelo Partido do Tráfico e ex-advogado do Partido do Tráfico, que é isso aqui era Dias Toffoli era advogado do Partido do Tráfico, o PT, quem poderia imaginar que Dias Toffoli talvez tivesse ligações com o tráfico? Ora, de novo, quem está falando não sou nem eu, porque antes de... Eles podem até fazer isso, derrubarem os meus canais, ou o que quer que seja que eles fazem com frequência. Vejam, sei lá, bota um vídeo aí pra gente, Bruno. Importante em torno do caso Master, em torno das investigações do momento, e o ministro também Dias Toffoli. O ex-executivo da REAG, Silvano Guetzel, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, foi o representante de um fundo na compra de parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli do STF no resort Itaiaiá. No contexto aqui do que aconteceu, temos então Guetzel, que foi sócio executivo da REAG por 9 anos. Tanto ele quanto o fundador da empresa, o João Carlos Mansur, que a gente viu foi alvo também das operações essa semana, são investigados pela Polícia Federal por atuarem na gestão dos fundos. Ele também participou da transação do resort da família de Toffoli. Assim como Mansur, ele deixou a companhia durante a investigação da Polícia Federal. Documentos da Junta Comercial do Paraná consultados pelo Estadão mostram que Guetzel foi o representante do fundo Arlim, administrado pela REAG na sociedade com empresas dos irmãos e de um primo de Toffoli. Em setembro de 2021, esse fundo comprou metade da participação de 6,6 milhões de reais de José Eugênio e também de José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro. Aí temos nessa história também o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado do dono do Banco Master, Daniel Fucaro, que é cotista dos fundos de investimentos Leal e também Arlim, administrados pela REAG e usados para investir 20 milhões de reais nesse resort. O Arlim tornou-se sócio de empresas de familiares do ministro do STF que controlam o resort. Vejam que loucura, né? Porque é confuso. Mas uma pessoa investigada por lavagem de dinheiro no PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, foi quem fez a ponte entre uma gestora de investimentos e a família dos Dias Toffoli, para comprarem um resort da família, o Itaiaiá. Essa pessoa, o Silvano Guetzel, é investigada por uma suposta participação em fundos de investimentos criado pelo REAG, que administrava o resort da família Toffoli para dar aparência de legalidade ao dinheiro lavado do PCC. Ou seja, em tese, esses caras adquiriram propriedades com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil. Em setembro de 2021, 2 desses fundos administrados pelo REAG, para lavar dinheiro do PCC, repito, compraram o quê? Uma parte da participação da família do Toffoli no resort. Pagaram 20 milhões de reais. E na época dessa negociação, os 2 fundos do REAG, que compraram parte da participação da família do Toffoli, eram administrados por Fabiano Zettel, que é ninguém mais, ninguém menos do que cunhado de Daniel Fucaro. Pô! Não tem como inventar esse troço, cara. Os círculos roda e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Daí agora, mais recentemente, as cotas restantes que pertenciam à família do Toffoli foram compradas por um advogado ligado à JBS. Ou seja, a família do Toffoli tinha um resort, vendeu parte da participação deles nesse resort para um fundo que lavava dinheiro para o PCC, depois vendeu o restante para o advogado da JBS. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E tem mais. O REAG, a gestora dos fundos que lavava dinheiro do PCC, decidiu encerrar as atividades e transferir todos os seus ativos, dezenas de milhões de reais, para onde? Para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem são os proprietários dessa offshore na Ilha Virgens Britânicas, se você me pergunta? JBS? Daniel Fucaro? Toffoli? Alexandre de Moraes? Pode ser qualquer um deles, porque ninguém sabe.
É para isso que está nas Ilhas Virgens Britânicas. E é assim, eu estou aqui para falar isso, porque alguém tem que falar. É assim que eles pegam o seu dinheiro, fazem uma fraude bilionária, enriquecem no processo, molham a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e saem livres. É um esquema onde todo mundo se dá bem, menos você. Essa é o raio de suruba dos Mamonas Assassinas, onde já lhe passaram a mão na bunda e você ainda não comeu ninguém. Você está no raio de suruba onde passam a mão na sua bunda e você ainda não comeu ninguém. Eu tenho que falar, alguém tem que falar. Eu não vi em nenhum veículo alguém explicando esse grau de putaria de forma tão clara. É impressionante. Vocês me respondam no chat se não estão impressionados. Porque isso é diferente do esquema tradicional do Brasil. Né? O PT tem lá que fazia um contrato fraudulento com a Petrobras, superfaturado, e aí isso servia para molhar a mão de não sei quem. O Sérgio Cabral superfaturava a obra do Maracanã, e aí a Delta Engenharia, ou sei lá quem, dava tanto para ele de propina. Não. A gente está num esquema muito mais sofisticado e legalizado de putaria. Reparem, tudo isso que eu estou dizendo, exceto a parte do tráfico de drogas que está sendo lavada, tudo isso é absolutamente legal no Brasil. Por que é legal? Porque eles decidiram que é legal. Isso é democracia? Qual o poder que... O que isso tem a ver com o Estado democrático de direito? Nada. E a gente só está sabendo da história porque, volto a dizer, é um conflito de poderosos. Essa história, por exemplo, gerou um conflito entre os interesses do Alexandre de Moraes e do Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo PT. O Galípolo, aliás, Vorcaro, cadê os meus 2 milhões? Porque eu vou sentar o pau no Galípolo agora. Cadê os 2 milhões na minha conta? Eu vou fazer de graça, para variar. Porque Galípolo ficou com essa postura de, não, que nossa, que homem probo, que homem bonzinho. Ele liquidou o Master quando foi... Não, liquidou o Master. Só liquidou o Master quando os caras foram pegos com as calças riadas. Ficou feio para ele e aí eles decidiram liquidar o banco, tipo, tira esse bicho daí. Talvez o Galípolo não tivesse no esquema. Ou talvez o Galípolo estivesse atendendo o interesse de outras pessoas, como o próprio André Esteves. Tô atacando o Banco Central. Galípolo, cadê os 2 milhões na minha conta? Não adianta depositar que as minhas contas estão bloqueadas, rapaz. Tem 3 anos, então não adianta. Nem adianta me depositar os 2 milhões, porque está tudo bloqueado pelo Alexandre há 3 anos no Brasil. E eu digo que o Galípolo não é flor que se cheira, porque ao mesmo tempo em que você tem o Banco Central liquidando o Banco Master, você tem também o mesmo Banco Central do Galípolo autorizando a transferência de um banco para um dos suspeitos de participar da fraude, o Augusto Lima, que é ex-sócio de quem? Do Daniel Vorcaro. Entendi. E quem é esse Augusto Lima? Eu fiquei curioso, porque o sujeito que mesmo quando o Banco Central já suspeitava das fraudes com carteiras de crédito do Banco Master, ele conseguiu ter um banco transferido para o seu nome. Nosso setor bancário viciado em compliance. E aí eu fui ver quem era esse cara. E aí vi que ele cresceu quando ele adquiriu a empresa baiana de alimentos, a EBAL, em um processo de privatização de quem? De quem? Do PT, do então governador Rui Costa, também do Partido dos Traficantes. Nessa época, quem que estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado? O senador Jacques Wagner, do partido PT do tráfico.